Qual é o preço de liderar e construir uma carreira sólida no meio de tantas incertezas? Hoje a gente vai conversar sobre isso aqui no canal do André Ricotti, nossa série Falando da Mente. E eu com um convidado aqui muito ilustre, Vitor Arnaud. Tudo bem, Vitor? Bom, Ricotti. Quanto tempo, hein, cara? Quanto tempo, hein? Quase uma pandemia. É quase uma pandemia, de verdade. Na verdade, é uma pandemia, de distância, quase, um pouco mais. Um pouco mais. Mas obrigado pelo convite, cara. Não, eu que agradeço. Tentamos acertar aí as agendas, deu errado algumas vezes, mas agora vai. Ninguém sabe por trás a dificuldade a de conseguir chegar aqui, né? Bem, um pouquinho para vocês saberem... Quem é o Vitor, a gente vai falar ao longo do papo aí, mas o Vitor hoje é presidente aí da Equinix do Brasil, é isso, Vitor? Isso aí. E Vitor, já vou começar te perguntando como é que é liderar uma empresa desse tamanho, como é que é ser responsável por tanta coisa aí para a gente falar para a galera aí. Cara, assim, eu acho que eu tô numa posição privilegiada porque assumir a presidência foi consequência de uma carreira que eu construí na Equinix, né? Então, eu tô na Equinix há 19 anos. E para mim, por mais, a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Por mais que meu objetivo não era ser presidente, você sabe que eu tive diferentes missões lá dentro ao longo da carreira. Inclusive, eu acabei vivendo diferentes versões da Equinix ao longo dos anos. Mas no final de 2022 eu tive essa oportunidade, que o timing foi muito bom para mim, e eu aceitei, e obviamente rolou aquele frio na barriga, né? Tipo, cara, pô, mas é uma missão bem diferente. O pessoal entender, antes eu estava há 7, 8 anos fazendo só a expansão. Então eu viajava a América Latina inteira, escolhia os targets de aquisição, fazia a expansão dos novos data centers em todos os países. Mas assim, a recepção do time foi tão boa, foi tão legal, a gente tem 1000 pessoas no Brasil, que foi um negócio que me deu um gás, sabe? Aí eu assim, acabei de completar 3 anos como líder e talvez tenha sido, até o momento, minha jornada mais divertida dentro da Equinix. E a experiência também ajuda, né? Porque você começa a ver o que é realmente complicado, o que é simples, você começa a entender melhor as pessoas, e isso me ajudou demais na jornada e num momento bom, né? Hoje todo mundo está falando de data center, então assim, é aquilo, né? A gente estava falando antes também, se você falasse há 10 anos atrás em data center, as pessoas torciam o nariz e falavam, você vai para essa indústria mesmo? E hoje todo mundo entende o quão fundamental é o data center para a gente conseguir gravar esse podcast, para a gente fazer uma chamada no Zoom, né? E a Equinix está posicionada como o maior do mundo. Então, assim, principalmente nesse mundo hoje de IA, né? Engraçado, voltou-se a se falar muito do data center, e a Equinix está posicionada como o maior do mundo, com alguns números que são, assim, são impressionantes, né? Interconexão, que é o ecossistema, aquilo que a gente vende muito. Hoje a Equinix tem mais interconexão que os próximos 10 concorrentes somados, né? Então, assim, isso foi construído ao longo de 27 anos. Né? Não é só a minha jornada, é uma jornada de milhares de pessoas que construíram esse negócio e que eu acho que dá mais orgulho ainda continuar defendendo esse negócio agora, e não só pela marca, mas por quão fundamental a infraestrutura digital se tornou na nossa vida. Sim, e é engraçado, né? Porque pegando esse ponto que você fez, eu converso com algumas pessoas assim que eram meio leigas, né? E as pessoas estão começando a falar nessas coisas de data center, está se falando muito de geração de energia elétrica, de refrigeração, que são assuntos que... E aí, pra vocês saberem, eu trabalhei também na Equinix, tive essa oportunidade que foi fantástico. E se falava muito isso lá dentro, mas não falava para fora. Não falava para fora. Todo mundo só falava de nuvem. Só que agora as pessoas entenderam que para esse mundo que a gente está indo de IA tudo, existe um meio do caminho, né? Para nuvem existir, já existia. Você tem que ter o data center, né? Mas eu acho que é importante porque ainda tem muita desinformação rolando sobre sustentabilidade, sobre impacto ambiental, e eu acho que é uma oportunidade muito boa que a gente está tendo de falar sobre esses assuntos, né? De falar sobre esses assuntos, mas botando a bola no chão. Né, falando sobre sustentabilidade de forma realista, de redução de emissão, e não de ficar comprando crédito de carbono, porque assim, só para o pessoal entender, não é que eu seja contra crédito de carbono, eu acho que ser carbono neutro é o primeiro passo numa jornada de longo prazo para você ser realmente sustentável. Mas ser de verdade, não comprar alguma eliminar coisa. Emissão, né? Eliminar a emissão. Então, fazer melhor. Quando você pega a sustentabilidade, só para fazer um parênteses, que eu acho que isso é importante para a galera entender, você começa com carbono neutro quando você só está pensando em carbono, e você pode ou reduzir suas emissões ou comprar o crédito de carbono para compensar a tua emissão. Se você for para o conceito que a gente chama de clima neutro, você já está falando de todos os gases do efeito estufa. Então você já tem algumas coisas que são meio que obrigatórias. Energia renovável, você cuidar da refrigeração, né? Você cuidar da geração de calor, você cuidar do material que você usa para construir, é muito mais criterioso. E se você vai para o que a gente chama de net zero, que daí você tem o que a gente fala dos targets baseados na ciência, você tem que ter metas declaradas para 2030 e para 2040 de eliminação da emissão.
você tem que eliminar 90% da sua emissão e só os 10% que tecnicamente não é viável, aí sim você pode compensar com a compra de crédito. Então, assim, por isso que eu falo, sustentabilidade tem que ser discutida com as metas que a gente chama de SBTI, que é Science Based Targets, de 2030 e 2040, para ter uma discussão séria sobre redução de emissão, né? Porque compensação só não resolve a nossa discussão de longo prazo e no final o planeta é um só. É verdade. Não tem essa, não tem, eu vou ser melhor que você em sustentabilidade, todo mundo tem que ser bom. Né? Não, mas é bem interessante, porque tem muita gente. É interessante como as pessoas começaram a falar sobre isso. Eu vou voltar um pouquinho ainda no teu... Na Se tua deixar, ascensão, eu fico abrindo parênteses técnicos. Não tem problema. Puxa de volta. Aqui não tem. Aqui a gente aqui a gente é aberto para o papo mesmo. Boa. Mas eu queria pegar, enquanto você falava, né? Você falou do desafio de assumir essa posição e tal. E aí eu tinha dois caminhos, né? Mas o primeiro é você, como eu sei que o papel que você atuou lá dentro de desenvolvimento te fez conhecer muito o negócio. Isso te ajudou? Estou fazendo um paralelo para que as pessoas possam ver assim. Dois caminhos. Tomar conta do negócio é importante conhecer. Eu acho que assim, me ajudou demais a assumir a presidência já entro jogando. Mas isso não eliminou a necessidade do 3 passos fundamentais que eu acho que tem que ser. Que aí deve ser a minha segunda pergunta. A liderança, né? Que é o listen, learn and then lead. Né? Que primeiro eu escuto, depois eu aprendo e depois eu começo a liderar. Então eu também tive o meu período de maturação para fazer isso funcionar e até para me identificar, porque imagina o seguinte, liderança para mim, desde os primórdios, sempre foi um desafio de entender a pessoa que você lidera. Não é sobre o meu ego, não é sobre eu. Liderança é sobre... Né? Vou gravar isso, isso é maravilhoso. Mas eu falo muito isso e é uma pena que isso não seja o baseline, né? Mas eu acho que a gente tem que falar cada vez mais para se tornar o baseline, porque inclusive no processo, né, de me tornar o presidente técnico no Brasil, os gringos perguntavam, mas qual é o seu perfil de liderança? E eles alguns ficavam meio irritados que eu devolvia, mas quem é o que eu vou liderar? Né? Porque assim, depende, eu não vou... Você vai chicotear, você vai bater com pedaço de pau, né? O meu perfil de liderança não está escrito na pedra. Eu tenho que ser adaptável o suficiente para identificar como é que o Ricote reage à cobrança, como é que a outra pessoa, como é que o Gida reage... E principalmente o que eu espero dele, né? Exatamente. E qual o objetivo de vida? Que às vezes o Ricote vai falar para mim, cara, olha só, meu objetivo não é ser um executivo global. É continuar aqui, fazendo o que eu faço bem. Excelente. Tô bem, tô satisfeito, minha família tá bem, tô morando aqui perto, tarará. E tudo bem. Então, aí eu fui identificando também. Então, além de ter essa curva de aprendizado, eu também fui identificando quais seriam as características fundamentais para essa posição. E aí eu comecei a identificar que clareza ia ser fundamental. E aí eu estudei bastante para melhorar a minha comunicação, né? Porque você lembra como eu era um cara muito mais de backstage do que do front. Verdade. E agora as pessoas falam, mas você gosta, né, disso? Eu falei, cara, não, o Vitor não mudou. Eu me adaptei à necessidade E eu acho que isso é um grande... uma parte da liderança é muito valorosa, né? Você ter humildade intelectual de saber que você precisa melhorar uma coisa. Precisa fazer diferente. Talvez amanhã eu esteja numa posição que não precise dessa habilidade, mas tudo bem. A gente tem falado aqui só para você saber muito sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta, que passa um pouco... faz todo sentido. Sobre isso tudo. E aí, clareza foi o primeiro para mim. Um outro que eu acho que está muito batido, mas aí tem um aspecto que eu acho que é interessante, que é a empatia. Essa coisa do líder tem que entender as pessoas, mas eu puxo para compaixão. Porque empatia para mim... Você ouviu eu falando isso? Não. Porque eu falo que eu respeito a empatia, mas para mim o que vale é compaixão. Porque a compaixão tem a ver com a ação. A empatia você entende, e a compaixão você faz alguma coisa em relação... E não julga. Porque a grande diferença da compaixão para mim é que eu não vou sentar com você e chorar. Eu vou entender porque você chora, mas eu vou tentar te tirar dali, sem te julgar. Isso. E obviamente que tem a ver com a ação. Cada um tem uma abordagem. Porque cada pessoa está passando por um momento diferente. Mas ao mesmo tempo exigência. Porque para mim o desempenho... Não é passar a mão na cabeça. O desempenho, né, a disciplina, a consistência não são negociáveis. Né? Então assim, é aquilo, tem um preço. Né? Mas isso tudo para mim está no bolo de ser o representante, né, de um time de 1000 pessoas. Porque no final do dia, legal, a Equinix é a maior do mundo, posso ficar falando 1000 números para vocês aqui que comprovam a nossa liderança, mas no final do dia eu estou representando 1000 pessoas. Né? E isso para mim é a minha responsabilidade maior, entendeu? A pessoa me olhar falando aqui com você e a pessoa, ele me representa. Isso para mim que é a missão que me motiva todo dia. E um dia desse eu estava lendo um negócio, e a Equinix eu lembro bem disso, que são aquela coisa dos valores, do pertencimento, né,
e falava muito sobre isso, né? Sobre é importante que hoje tem muito CEO falando nas redes sociais, né? Mas é importante que ele viva também. Não pode estar só escrito. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Tem muito CEO fingindo que está falando. Sim, fingindo, né? Porque alguém está falando por ele. Mas aí você consegue filtrar os autênticos, né? E aí eu vou até fazer para o pessoal conhecer, quem quiser, principalmente acho que no LinkedIn, né? Eu só uso o LinkedIn, que já dá trabalho suficiente. O Vitor, ele criou até uma chamada lá, né? Que é o Arnaldo GPT. Arnaldo GPT, que ele está trazendo o uso de tecnologia e levando um pouco da visão dele também. Mas legal que você falou da liderança, e que a minha segunda pergunta era justamente essa que você acabou respondendo. Qual foi a dificuldade? Porque só conhecer, né? E aí a gente vê muita gente, às vezes, que entende muito do negócio ou é muito bom naquilo ali, alguém pega ele e põe no papel de liderança como se isso fosse resolver, né? Porque a segunda pergunta era essa, o que você aprendeu? Você acabou até trazendo muito bem aí para... E o que você, agora de forma realista, não sei se a gente aqui, você sabe que eu não estou aqui para ser bonzinho, né? O que você viu assim, tem algum caso que você disse assim, caramba... Isso tudo que você fez, você falou, valeu a pena? Ou você se encontrou em algum momento, você falou, caramba, eu precisei realmente ter feito isso? Acho que... Valeu a pena fazer isso? Hoje você diria para o Arnaldo que valeu a pena? Mas você diz em relação de ter que se preparar para esse outro lado. Legal, né? legal. Cara, eu acho que valeu muito. Porque imagina o seguinte, se você pegar o ponto de vista estratégico, óbvio que se eu contar a história de trás para frente, vai parecer que eu fiz um mega plano, fui estrategista, né? O João Santana. Não foi isso. Na verdade, eu me adaptei a uma necessidade. Só que quando eu comecei a ver o contexto do que eu estava fazendo, quando eu comecei a ver, eu vi, cara, no meu mercado ninguém está fazendo isso. Nenhum CEO estava se posicionando. E nenhum tava, é verdade, muito varejo, eles estão se posicionando muito em outras frentes, mas a tecnologia não. E não tinha, e pior, né? Quando se posicionavam, não de forma disciplinada, tava zero humano. Não tinha pessoa ali, entendeu? Eu falei, cara, olha aí comecei. Você vê, se você pegar desde quando eu comecei a postar, agora eu posto todo dia. Eu tenho várias linhas editoriais que eu assim, saem da minha cabeça. Eu vi que você por isso que é caótico. Tá como colunista também. Acabei agora assinando uma coluna da Telesíntese também, que é mensal. Vou abordar assuntos de infraestrutura digital. O pessoal falou até assim, cara, você tem tanto assunto que você posta, que eu não vou chamar de coluna de infra digital, vou chamar a coluna do Arnaud e vai, né? Escreve o que você quiser. Só que isso eu acho que é importante porque mostra o lado humano também, que as pessoas me perguntam, mas qual é o seu plano de post do mês que vem? Eu falei, não sei, não tenho a mínima ideia. É o que vier na cabeça e vamos embora. Então isso virou uma baita oportunidade. Eu conquistei um baita espaço no nosso mercado de posicionamento, que depois virou até um case interno também dentro da Equinix, que no nosso posicionamento de marketing era muito mais formal, né? Aquela coisa muito mais B2B, impessoal, aqui está o meu conteúdo, você consome, né? Não tem o diálogo. E que eu lembro, porque eu também trabalhei na Microsoft, né? Então, as nuvens acabavam meio que competindo nesse espaço de marketing, né? E não tinha nada a ver. Então, e você conseguiu trazer essa coisa. Mostrar o ecossistema. Isso aqui funciona com você, com Ciclone. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui para todo mundo ouvir. Vocês estão vendo que ele está com uma camisa extremamente tranquila, de gola, que é a nova... que é essa pegada que tem hoje, né? O pessoal me usou muito que eles falam, né? Outro dia eu estava na reunião com um amigo que também trabalhou na Equinix há muito tempo atrás, e ele falou, cara, você só tem aquela camisa da Equinix, né, da marca da Equinix? Eu falei... Eu achei até que você fosse vir com ela hoje também. Eu falei para ele, cara, quando você compra no atacado fica mais barato. Boa. Mas é a história, você está vivenciando aquilo ali realmente, né? Isso, eu estou representando a marca, nada mais justo do que aproveitar o ativo que a gente tem, né? Mas eu acho que é isso também, o meu jeito de trabalhar é isso, óbvio, quando eu estiver aqui numa reunião mais formal, eu vou estar lá vestido a caráter. Eu estava numa reunião em Brasília com o Alckmin outro dia, estava de terno e gravata. Lógico, é o protocolo. Mas você tem que respeitar também o protocolo, né? Não é minha casa, não é minha casa, né? Estou visitando a casa de alguém que me convidou. Então óbvio que você tem você tem que seguir os protocolos, mas assim, isso não muda quem eu sou. Sim. Né? E eu sou um cara acessível, né? Informal. Mas eu acho que isso que você falou é legal. A gente está num momento, e você vê muito, eu tenho trabalhado muito com rede social, as pessoas estão comprando mais da autenticidade. É isso. Né? Ontem eu estava assistindo com a minha esposa, não tem nada a ver, mas só com essa referência, uma menina que é piloto de avião e ela está simplesmente colocando o dia a dia dela ali, do que ela chega. Mas é uma naturalidade tão grande... O pessoal gosta, né? Que você para ouvir, né? É leve, né? É leve. Deixa eu... a gente vai depois sair um pouco da empresa, mas ainda na empresa... uma coisa que a gente tem trazido muito aqui é sobre saúde mental, né? Você deve estar acompanhando a NR01,
ia sair esse ano. Setembro Amarelo, né? Mas agora até o governo vai colocar isso para o ano que vem e tal. E eu, particularmente, é um negócio que eu sempre me preocupei muito e gosto. Porque a empresa foi o que você falou, né? A Equinix vai ter número, mas são os 1.000 funcionários ali que fazem estão... acontecer. Como é que você hoje enxerga isso dentro da empresa, nas lideranças? Porque isso passa... Ontem eu entrevistei um psiquiatra, só para te dar um pouco de contexto, e ele estava falando sobre isso. A gente falou sobre capital psicológico positivo, interessante até. E ele falou sobre isso. Às vezes, a história do burnout, que eu não sabia, inclusive, burnout é um termo só para a empresa. Eu não sabia, ele me explicou isso antes. Não pode ser usado em outro lugar, só a empresa. Né, que justamente fala sobre o burn de queima do trabalho. Então, ele falou, dentro do espaço médico, não existe burnout fora da empresa. E, basicamente, tem 2 sinais. Ou é a empresa que o nível de pressão... Mas aí o problema é que está todo mundo achando que é só pressão na empresa, mas a empresa precisa fazer pressão. E ele falou, mas tem muito que é a falta de capacidade da pessoa em receber pressão. Isso. Falou assim, então é isso. Por que eu estou te dando esse contexto? Porque isso acaba passando pelas lideranças, pela gestão como um todo. Eu acho que isso é um desafio hoje, Ricote, de todas as empresas, não só da Equinix. Até porque, imagina, quanto maior a empresa... Na verdade, do planeta. Do mundo corporativo. Mas é que só um número para você saber, hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Não sei se você sabia isso. Não. Em números da OMS, hoje a gente é disparado. O Brasil hoje é um dos maiores consumidores de rede social também. Então, assim, a gente consegue conectar vários números. Você vai dando tique em várias coisas. Mas, cara, assim, eu acho que hoje, sim, a saúde mental, ela acaba sendo um dos maiores desafios das corporações, e eu te digo pelo seguinte, eu acho que isso é um desafio dos líderes, é um desafio da estrutura, é um desafio das pessoas também, mas é um desafio de você criar mecanismos, né? Porque a organização, ela é um organismo vivo, né? Então, assim, quanto maior a organização, mais ilhas diferentes você vai ter lá dentro. E eu acho isso importante porque cada vez mais eu reconheço o valor das redes informais de apoio. Que, assim, quando você chega no trabalho, quem é que você conta? Uma conta assim, de verdade para chegar num dia que você tá mal, fica, puta, vou tomar um café ali, trocar uma ideia, tô precisando, sabe? Passei. E isso, as pessoas não valorizam essas redes informais, porque não adianta eu falar que eu tenho um canal formal para a pessoa falar. Às vezes a pessoa não se sente segura. Até porque é um canal da empresa. Sim. Né? Tem aquela coisa, tem aquela barreira, nem todo mundo confia. Não, né? Infelizmente, Só se às vezes ela sabe o nome da pessoa que vai tratar, e ela tá, não, tudo bem, é o RH, mas é o Ricote. Então eu vou falar que o Ricote eu confio, mas as pessoas não confiam. Quando você cria um ambiente que incentiva essa rede informal, aí sim a gente está falando em longo prazo. Que eu acho que você tem relações de confiança, que a confiança é a base para a pessoa conseguir se abrir. E também você tem que educar as pessoas, e não só os líderes, mas as pessoas que formam essa rede informal, para identificar, será que a pessoa está precisando de ajuda? Você conhece a pessoa. Mas é que isso era feio, né? Eu tenho mais de 30 anos em multinacional, né? Não, isso era vergonhoso. Isso era fraqueza, era né? fraqueza, era motivo de bullying, né? Era assim, você tinha que se esconder, né? Meio que... Você tinha que se esconder. Né? Isso é vulnerabilidade. E também não é que você tenha que chegar também no trabalho falando para todo mundo o que você está passando. Não é isso. Você tem que educar, acho que os dois lados, né? O lado da pessoa para pedir ajuda, como pedir ajuda, mas o lado da pessoa também, cara, você tem, em toda empresa que você vai ter lá a tua rede mais próxima de contato. Você conhece a pessoa, você sabe quando a pessoa está feliz e quando ela está triste. Agora, como é que você ajuda essa pessoa a trocar uma ideia? Pô, Ricote, tá tudo bem, cara? Você está diferente, né? Isso eu acho importante. Sim. E isso você não ganha na carteirada, né? Do tipo, mandei um e-mail, a regra tá implementada. Cara, tem que desenvolver. E acho que isso, como esse é um desafio relativamente recente no mundo corporativo, que a gente assumiu que existe o desafio, agora tá todo mundo trabalhando para tentar criar mecanismos, eu acho que ainda vai aí longos anos para a gente conseguir chegar numa discussão aqui, sentar na mesa e falar, cara, essa coisa das redes informais se tornou normal. Todo mundo tá buscando, entendeu? Verdade. Então acho que a gente tá longe disso ainda. Não, mas acho que a gente pelo menos começou pelo menos está discutindo agora, isso. Né? E se eu puder até contribuir no que você falou, que foi, primeiro até parabéns, porque você está dando exemplo, eu imagino que você esteja conseguindo contagiar, porque isso tem que vir em cima. Eu acho que, assim, e aí de novo, não quero passar a ideia que a Equinix é perfeita. A gente tem casos de burnout também e tudo mais. Eu sei, mas é que alguém tem que começar. Isso. Alguém tem que começar. E se você começou de cima, com certeza vai... E eu tive exemplos lá de cima, né, da Adair, CEO, do pessoal de cima também. Mas isso aí eu também posso dizer, sempre gostei do modelo da galera lá de fora. Mas é só reforçar o que você falou, que as pessoas precisam também entender que
pedir ajuda não é feio, né? Feio. Porque eu também acho que não adianta ficar querendo culpar a empresa ou peça ajuda, né? Peça ajuda. E outra coisa, uma coisa que eu aprendi muito agora nos últimos tempos, eu tenho ajudado algumas pessoas, feito Legal. trabalho, eu faço Legal, trabalho de mentoria também. Você não é que você é um problema, você está com um problema. É isso. Isso é normal, isso faz parte da vida. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Estava conversando com uma pessoa que é super, super rápida, várias ideias, e ele brigou com a esposa. Acabou. Eu olhei na cara dele e eu falei assim, cara, agora você precisa resolver isso. Então, o problema às vezes é momentâneo, é o seu filho que está doente. E vai acontecer. E vai acontecer. Né? E do outro lado, para a liderança, a gente fez um capítulo aqui que falou só sobre felicidade corporativa. É um ex-executivo que está estudando isso agora. Isso também traz produtividade e grana para a empresa. Parece não, mas... Traz. É que é intangível ainda, né? As pessoas não conseguiram quantificar, acho que de forma que todo mundo aceita. As primeiras pesquisas estão saindo, mas todo mundo questiona tudo. Mas isso não funciona aqui, não funciona assado. Então, mas eu acho, cara, que isso traz uma confiança para a pessoa, porque imagina o seguinte, se a pessoa enxerga, isso é minha opinião pessoal, tá? Se a pessoa enxerga que ela está num ambiente onde ela é suportada, né? Ela é suportada com confiança, quando ela estiver bem, ela vai estar no flow. Ela vai desempenhar de um jeito que ela vai ter a gratidão né? pelo apoio. Eu trabalho muito com o conceito de uma tríade, né? Que é sua vida, família, amor e trabalho. Os três têm que andar. E a gente por muito tempo andou separando essas coisas, né? Eu sou bom aqui. Não, se você não consegue... É o pratinho, você tem que equilibrar tudo. É equilíbrio. A missão final é equilíbrio, não é ser o primeiro lugar em um e ficar em último nos outros. Você tem que equilibrar tudo. Você tem que equilibrar. Agora eu vou puxar vamos para um outro lado, porque o pessoal não sabe também, mas o Vitor também é um cara que sempre foi muito ligado a startups, a investimento. E como é que você está vendo hoje esse mercado? Porque a gente tem no Brasil, engraçado, né? um dom, né? Muita startup, mas muita empresa que quebra, né? Que o Vitor agora, investidor, faria... Deixa eu dar 3 passos para trás e contar por que eu entrei nesse mercado. Eu tô na Equinix há bastante tempo, né? Desde lá da fundação da Alog, que foi comprada pela Equinix. Então eu vivi a fase de startup da Equinix, foi uma fase bem divertida, de contato com risco, construção e tudo mais. Agora, obviamente, é uma empresa gigante aqui no Brasil, faturando bilhões, então assim, a gente já tem um desafio diferente, né? Você já tem muito mais corporação, governança, né? É uma outra coisa escalar uma empresa desse tamanho. Então, a partir de 2018, ali mais ou menos, eu comecei a sentir muita falta do risco, né? Daquela coisa do início da Alog, e comecei a fazer investimento anjo. Só que comecei naquela, vou investir em 1, 2 aqui. Quando eu vi, estava investindo em mais de 10, e começou a virar para mim mini MBA. Por quê? Eu comecei a ter contato com fundadores das startups, que para mim são aqueles caras que estão vivendo num futuro agora. Só que é um cara que já está vendo um futuro diferente, né? São caras muito bons. Isso aumentou o meu repertório de tal maneira que eu falei, cara, isso vale mais que um curso. Óbvio que não elimina a necessidade do curso, mas tá me oxigenando de uma maneira que me ajuda também na minha função principal como colaborador da Equinix. E eu acho que esse mercado ele passa por ciclos, né? Ciclos o mercado de investimento. Então, assim, eu tomo só cuidado com essa estatística das empresas que quebram, porque em todos os lugares as empresas quebram, né? Você vai ter os ciclos de inovação. Eu acho que a questão maior de lugares mais, digamos, que incentivam mais a inovação, como o Vale do Silício, né? Agora a China está indo muito bem também, e até alguns polos na Europa que estão surgindo, é o seguinte, a tolerância à falha é muito maior. Você não é penalizado se você... A gente vai voltar de novo um pouco aí no... Se você tentou falhar no moonshot. Né? Se você tinha uma ideia que também fazia sentido, você não vai ser penalizado por ter tentado aquilo ali. Óbvio que as pessoas vão questionar muito a maneira. Você mentiu para alguém? Né? Você fez alguma coisa errada? Isso. Agora, se você seguiu o rito, né? Você captou o teu dinheiro, você foi lá, fez, tal, não deu certo, por timing às vezes, ou você estava mais cedo ou mais tarde, cara, a vida que segue. Isso pouco da resiliência aí também. E em mercados mais maduros, os caras ainda te veem como mais graduado depois. Esse cara já teve uma experiência. É engraçado, né? Já teve uma experiência, mandou bem, mas não estava no tempo certo. Tá construindo outro time, o cara tem outra ideia boa. Esse cara, às vezes, capta mais fácil do que o cara que cometeu o erro. Então, assim, tem só... porque é uma zona mais cinzenta, né? Não é uma coisa do 0 ou 1 binário. Entendi. E aqui eu acho que a gente está amadurecendo essa ideia, né? Do ponto de vista de olhar para o empreendedor e falar, cara, que legal, esse cara já tá com aquela graduação, né? Já tá evoluindo na faixa. Então eu acho que assim, se você comparar com 10 anos atrás, a gente já evoluiu bastante nisso.
O Brasil tem casos, né, de empresas que surgiram aqui que estão saindo, né, estão indo para outros lugares, não só na parte eu acho que o sistema financeiro brasileiro é um baita exemplo de tecnologia, mas é verdade. Saúde, a gente tem outros exemplos também, logística, óbvio que não no mesmo volume que os Estados Unidos, mas se você comparar com o jovem, a gente nesse sentido, eu acho que a gente está num caminho bom. Então, assim, quando eu olho para esses empreendedores, eu sempre fico muito otimista. É fácil fazer business no Brasil, fazer negócio? Não é. Não é. Talvez seja um dos países mais difíceis, com uma taxa de juros a 15%. Não é fácil também você inventar uma ideia que gere interesse do investidor, porque se ele deixar o dinheiro parado, vai render 15%, né? Você tem toda uma discussão aí de retorno do investimento também, que você tem, e é óbvio, o mercado ele se regula nessa linha, né? Então, assim, quanto menor a taxa de juros, mais o dinheiro vai para o capital de risco para buscar um retorno maior. Mas eu acho que isso faz parte de todo o contexto. Mas, assim, esses empreendedores conseguem empreender num país complexo como o Brasil, eu acho que eles empreendem em qualquer lugar. E é interessante o que você falou, porque tem essa coisa eu gosto muito de trabalhar esse lado também do mental, da resiliência, e tem isso, né? Então, errar, pelo contrário, eu estou fazendo jiu-jitsu agora, né? Boa. E uma das coisas que é muito interessante você aprende jiu-jitsu, que eu estava um dia desse, eu fico criando umas teorias, né? Que é a tal do justo, né? Porque você aprende muito que quando você vai ver, você está no chão, com a cara no chão. Um dia desse tinha um cara do meu tamanho, né? Em cima na minha cara, eu não estava conseguindo respirar, e ele começou a conversar com o professor. Foi uma cena muito engraçada, depois a gente rindo. Só que depois que você aprende que, por mais justo você esteja, mas que sempre tem saída, né? Por pior que você esteja, às vezes você está por baixo tal. Eu brinco que é a história da mão de vaca, não sei se às vezes sobra uma mãozinha ali e você vai. Então se agarra ali. Tem sido uma escola interessante. Então acho que é essa coisa deles entenderem que fácil não é, mas se valoriza também o caminho, né? E aí eu vou, se você não se importar, agora pegar esse teu braço como investidor também. Porque eu tenho ajudado algumas empresas assim a ir buscar, né? E o que o investidor espera hoje? Como você como investidor, o que você olha para um cara que vai lá fazer um pitch para você, por exemplo? Cara, primeira coisa, assim, duas coisas. Eu sei que não tem regra, né? Não tem regra, mas imagina o seguinte, eu sou investidor de early stage, né? Então, assim, eu acabo investindo quando eu acabo investindo em empresas maiores, eu acabo fazendo via fundos específicos, veículos específicos, até para reduzir risco, já pegar um pool maior de empresas e tudo mais. Mas quando eu invisto em early stage, quando eu vou direto, né, na pessoa física, eu basicamente estou investindo no fundador e no time. Então, eu estou vendo um cara consistente, né? Um cara que entende. Porque, assim, provavelmente a ideia que ele está me mostrando ali não vai ser a ideia que vai se fixar como a empresa daqui a 5 anos, mas eu vejo um cara com capacidade de pivotar e conseguir chegar lá. E eu acho que isso é muito importante, porque, assim, eu tenho que enxergar isso é muito feeling, né? Eu tenho que enxergar um cara, da maneira como ele me explica o negócio, tem que ter paixão pelo produto, mas principalmente tem que conhecer os números. Cara, se o cara não conhece os números, bicho, o Mark Cuban fala muito isso, né, do Shark Tank, ele fala you have to know your numbers. Né? Primeira coisa, o Kevin O'Leary lá, eles falam que é o Mr. Wonderful lá, é engraçado, esse cara, outro dia eu fiz um post, eu marquei ele, mandou mensagem, a gente trocou ideia, esse cara é muito acessível, mas ele é muito inteligente, só que ele é aquele cara direto, é aquela coisa da clareza que eu aprecio muito, e ele fala, cara, se o cara chegou para mim, para ocupar meu tempo fazendo um pitch, e eu faço perguntas sobre os números, né? Então, assim, que em teoria eu acabo sabendo mais do negócio dele do que ele, não tá no momento de receber meu dinheiro, né? E isso é interessante porque lá na época da Log o Sidão me falava isso, né? Eu lembro que a gente estava numa virada de laje de um RP, eu estava sem dormir já, não sei, 2, 3 dias, negócio pedreira, né? Enfim, startup daquele jeito. E aí o Sidão me perguntou, pô, você tá dormindo bem? Eu falei, não. Então, pois é, eu tô. Porque eu sei que tem alguém que não tá dormindo bem para fazer o negócio funcionar. E é isso. Que legal, boa, isso, né? Eu acho que feito pessoa. Mostra tem um time, né? Mostra que tem o responsável. Então, obviamente, é um cara que vai estar obcecado por construir aquele futuro ali. Então, é isso muito que eu busco. Já errei. Mas acertei bem mais do que errei nessa. E, de novo, acabo aprendendo demais com essas pessoas, né? Porque são pessoas que já estão vivendo no presente, futuros bem diferentes. E eu falo, cara, que interessante. E aí começa a trocar ideia. Por que você está pensando isso, né? O que você viu? Quais são os fundamentos? Um dia desse eu ouvi um negócio que eu gosto muito, que o empreendedor é um grande resolvedor de problemas, né? E esse modelo que a gente foi aprendendo, né? Eles são muito rápidos, né? A gente começa muito rápido até a pensar, né? Eu trabalho isso muito com meus filhos também para
É importante, cara. Sair daquela zona às vezes do vitimismo, né? De reclamar e dizer, não, eu vou lá e resolvo. Não dá para resolver, então segue em frente, né? Mas esse aqui legal que você falou, porque eu estava conversando até com eu estou começando um trabalho com uma menina que é dona de uma marca de roupa e ela está querendo buscar investimento e a gente estava falando um pouco sobre isso, mas será que eles vão querer saber se eu estou vendendo mais, se estou vendendo menos? E aí eu comecei a perguntar isso para ela assim, mas por que você fez isso? Né? Eu comecei... isso. Né? Você acredita que tem? Se você não souber explicar isso, melhor realmente nem fazer, né? Nem começar. Isso acontece muito, Ricote, é importante você perguntar, porque eu já tive a oportunidade de investir em empresas que eu perguntei, cara, mas por que você precisa do meu dinheiro? E aí, foi o básico que eu fiz para ela. Porque o empreendedor já está no break-even, né? Já está gerando lucro e tal. Mas quando o cara vem com uma resposta certa para mim, falar, cara, eu preciso da tua rede de contato, eu falei, beleza, entendi, tá resolvido, vamos falar. E tem casos que eu falei, cara, você não precisa do meu dinheiro agora. E aí depois eu acabei virando advisor, ganho um pouquinho de equity, também funciona. No final do dia, o mais importante é incentivar o ecossistema. Mas é importante também quando o empreendedor chega para a gente, fala, para que você vai usar o meu dinheiro? Qual é o teu plano para os próximos 12 meses? Fico feliz porque foi o ponto que eu botei para ela até, que foi, eu fiz a pergunta dela assim, por que você não vende mais? Ela falou, não, porque eu preciso de dinheiro para aumentar a produção. Eu falei, então você está dizendo o seguinte, se amanhã triplicar a produção, você triplica a venda? Você vende mais, Aí ela meio que travou. Eu falei, então não é essa explicação. Não é só isso. Não é só isso. Você precisa ao contrário. Você precisa me dizer aqui na frente, que vai ficar tão óbvio aqui, que o cara vai dizer, pô, eu quero, lógico que eu quero. Né? Mas, enfim. E é legal, porque eu tô muito envolvido com esse mundo, e o mundo do empreendedorismo, né? Vamos dizer assim, não é... A gente está falando de startup, mas... É gigante. Ele é gigante. É que startup acho que ficou mais romantizado, né? Ficou mais romantizado, mas, assim, empreender... É um exercício de... Você falou resiliência, que assim, são altos e baixos todo dia. Né? E você tem que estar lá também, porque eu faço questão de ser aquele cara que vai tentar o... Smart Money também, eu acho que é um termo que está muito batido, mas assim, eu quero estar disponível se precisar de ajuda. Né? Para tentar dar uma... isso vale muito a pena. Para o cara me ligar de noite, cara, assim, acho que não... Assim, tô com esse problema aqui, assim, já viu isso? Aconteceu, eu falei, puta, isso acontece direto, cara, não é tão complexo assim, fala com fulano, fala com ciclano. Isso que eu acho que é importante. Você sabe que nesse papo que a gente estava do capital psicológico, né, ele tem 4 pilares, às vezes vê se eu lembro, né, que ele fala da esperança, do otimismo, da resiliência e autoeficácia. Autoeficácia e resiliência. É muito interessante, ele falou assim, se você consegue equilibrar isso aqui, você tem esse capital. Ele fala, você pode ter capital financeiro, mas se você não tem capital psicológico, você, não, vai sempre dar errado. Eu não acredito às vezes que tem você saída. Destrói o financeiro mais rápido ainda. Mais rápido ainda, E conta pra gente agora, vamos pegar um outro Vitor aí, quer dizer, você foi voltando, e como é que o Vitor acordou um dia e falou assim, você que foi pra tecnologia, como é que... Cara, vamos pensar nos jovens agora que vão olhar pro Vitor e quero ser esse cara também. Eu tava numa época diferente, então assim, só que eu tive em casa, do meu pai e da minha mãe, meu irmão é mais velho também, sempre um exemplo muito... Meu pai e minha mãe sempre estudaram muito, e sempre deixaram muito claro que assim, a gente não tinha outra opção a não ser estudar. Né? Então, a gente sempre foi muito cobrado por isso. Até minha mãe outro dia perguntou, ela estava discutindo com outras amigas e acabou vendo exemplos, né, de pessoas que não estudaram, pessoas que estudaram, e ela me perguntou, mas por que você e seu irmão estudaram tanto? Eu falei, mãe, a gente não tinha outra opção. Você e o pai vocês criaram um ambiente pra gente que a gente não tinha outra opção a não ser o melhor, ou um dos melhores. Mas no sentido de exemplo ou no sentido de cobrança? Eu acho que mais exemplo, e foi mais interessante porque não era aquela cobrança, sabe aquela coisa incisiva, do tipo que me forçava alguma coisa, só que o exemplo ele era tão poderoso que eu me incomodava se eu não conseguisse chegar ali. Que é maravilhoso como pai e mãe ser isso. Né? E é talvez o mais difícil, né? Sim. Você conseguir chegar nesse nível é o mais difícil. E eu acho que como meu irmão foi digamos, o early adopter, né? Eu sempre olhava para cima e tava ele, vou fazer que nem ele. E eu acho que isso, mas também, você vê, eles na época não eram de tecnologia, mas a gente sempre tinha um computador em casa para abrir, para mexer. Então eu sempre comecei tendo muito contato com tecnologia, e meu irmão. Aí quando eu comecei na faculdade, eu passei no vestibular para engenharia de produção na UFRJ, só que eu passei para o segundo semestre. Comecei a trabalhar com internet, com linha de escada, né, no suporte, e era suporte noturno e final de semana. E aí eu comecei a estudar infraestrutura de internet, eu falei, cara, que negócio... Assim, lá nos primórdios, né, 2000, eu falei, cara, esse negócio aqui... É um negócio que pouca gente conhece, mas como isso andou, esse negócio é diferente, cara. Esse negócio, assim, tá me dando... Eu consigo... Quer dizer, você tá me falando aqui que eu consigo, na época era BBS, eu consigo fazer uma ligação aqui, eu conecto no BBS da Holanda e eu tô discutindo com o nerd monstro daquela linguagem de programação, tipo, assim, quase em tempo real. Aí
E na engenharia de produção não era ainda muito focado em tecnologia, mas engenharia de produção naquela época era o seguinte: você tem as engenharias de produto final, né, naval, civil, eletrônica, elétrica, e a engenharia de produção é o processo produtivo para chegar em todos os produtos. Tá, que eu já achava bem interessante. Só que nesse meio tempo, eu fiquei tão apaixonado por tecnologia que eu cheguei a trancar em engenharia de produção, quase fui para informática, mas aí nesse meio tempo eu pensei, cara, se eu juntar esse conhecimento de tecnologia com o conhecimento do processo produtivo como um todo, eu acho que vou ter alguma coisa diferente. Naquele momento, realmente, ninguém estava fazendo essa convergência, né, de infra, gestão, finanças, e isso me deu uma base absurda para chegar, depois eu fiz mestrado em engenharia de produção também, e aí começa a minha carreira na Log. Né? Então, assim, óbvio que é fácil contar assim, porque parece que deu tudo certo, mas não, foi uma aposta que eu fiz lá atrás, acreditando que isso ia convergir. Hoje, a engenharia de produção tem AI, tem programação, tem tudo. É completamente diferente. Você sai de lá o crânio do Excel, programando tudo. Mas lá atrás não era assim, entendeu? Então foi muito uma escolha pessoal. Mas o que você falou foi sensacional. Se me permitir, eu vou para colocar para as pessoas. É que não importa a engenharia de produção, o que foi, na verdade, você criou uma estratégia para você. Você olhou para você e você tomou conta do que você queria fazer para você. Você trouxe algumas coisas legais. Você falou o seguinte: eu soube respeitar, honrar o meu pai e minha mãe pelo exemplo que eles me deram, né? Soube olhar para o que estava fora, o que eu tinha na mão, e você criou uma estratégia. Né? Então E isso depois eu concretizei com um conceito que eu achei muito interessante de um amigo que é o Luciano Santos, que escreve o Seja Egoísta com a Sua Carreira. Que ele fala que a sua carreira é um ativo só seu. Pô, e você faz o que você quiser. Depois até acho que eu vou te mandar o contato para você chamar o Luciano aqui para trocar uma ideia contigo. Mas assim, o Luciano é um cara fenomenal. E eu comecei assim, depois que eu descobri o livro dele, há um tempo atrás, eu comecei a dar para todo mundo o livro dele, assim, que a gente apoia muitos projetos sociais, né, do pessoal que está em transição de carreira, Escola da Nuvem, Generation, vários ONGs, eu comecei a distribuir para essa galera e comecei a ver a importância, porque essa galera que está na transição de carreira, entrando em tecnologia, nossa, ninguém nunca tinha me falado isso, que a carreira é minha. Sabe? Bem, quem me conhece sabe que eu sempre falei isso. Cuida da sua carreira. Porque... Mas você vê como, quando você fala isso, as pessoas não dá aquela tela azul, né? Dá. Pô, mas é meu ativo. Quando a pessoa começa a enxergar que a carreira é o seu ativo, cara, muda o jogo. E você sabe que no meu caso aconteceu por algumas outras razões. Você vê, mas tudo é... Por isso que não tem uma regra, mas tem uma... Eu comecei muito novo, né? Eu fui pai muito novo, então eu na verdade, eu não tinha muito tempo de esperar você fazer por mim, porque eu precisava fazer. E eu sempre trabalhei, como eu sempre trabalhei multinacional e no Rio, né? Infelizmente a gente viu o Rio se esvair muita coisa para São Paulo e tal. Eu sempre tive distante da base, né? Então eu sempre trabalhei muito o conceito do intraempreendedorismo, né? Eu sempre fazia porque... Iniciativa. E eu lembro que até na Microsoft eu ganhei um prêmio, porque era tanto produto, tanta coisa, que eu criei um método para estudar e apresentar. E aí um dia eu apresentei dentro da Microsoft. O pessoal adorou. Adorou, eu ganhei prêmio e o pessoal chegava no final e falou, agradecia, falava, cara, eu não entendi, agora eu entendi como é que eu vendo. O cara vendia um negócio e falava, mas eu não entendi, bem como explicar. Eu repeti o discurso. Mas foi um caminho que eu não era opcional, eu precisava fazer. E você não precisava fazer, mas a tua iniciativa você fez o negócio. Eu estava até conversando isso ontem com a minha esposa, né, porque... Hoje meu filho, eu sou avô já, né? Então legal, meu filho tem uma filha. E foi muito legal que ele virou e falou assim, pô pai, não sei o que ele falou que estava cansado. Eu falei, pô, você está cansado? E aí foi legal, ele falou, pô, é legal que eu olho para você, você teve 3 filhos com todos os problemas, tudo. Eu nunca vi você reclamar de nada. Né? E eu falava, cara, não tinha, eu sou ainda acho que um pouco mais velho. Falei, porra, para estudar eu tinha que esperar 15 dias chegar um exame, uma VCSA para estudar. E tinha hoje está tudo na mão. Você lembra? Minha engenharia, eu tinha que ir na biblioteca e tinha que dar sorte do livro ainda tá lá. Do livro está lá. Hoje está tudo na mão. Então, quem não hoje... Eu estou pegando esse teu exemplo e para mim está sendo importante e espero que para as pessoas... Porque, cara, está tudo disponível. Você consegue estudar hoje em qualquer língua, em qualquer assunto. Se a gente sair aqui desse assunto, você vai me falar, Vitor, olha só, a linguagem XYZ para você construir a gente é a melhor. Se eu quiser, eu saio daqui já no celular estudando. Isso. Basicamente isso, cara. Eu construí agora eu precisava fazer um aplicativo, né? Tava vendo com a pessoa tal, e não conseguia tempo, aí sentei, uma IA agora que é o Manus lá, eu construí um aplicativo sem ser desenvolvedor e fico conversando com ela e mudando. E isso é legal como muda o comportamento, né, o Ricote? Porque você imagina, há 3 anos atrás, o nosso comportamento de busca era completamente diferente. Era uma coisa muito assim. Você busca, o resultado vinha mais ou menos, você tinha que clicar em vários links para achar. Sim. Agora você conversa para ir
chegando na resposta que você quer. Para você. Então, é onde eu trago muito, e aí eu vou até convidar para a gente entrar um pouco nesse assunto que eu sei que você gosta, que é esse mundo da IA, né? Que as pessoas falam muito sobre, mas vai te perder emprego, vai tirar, eu estava assim, falei, empregos vão sumir? Vão como sumiram. Sumiu o emprego de trocador de ônibus. Então ninguém fala disso, mas ele não existe mais porque alguém botou uma maquininha. O mercado de trabalho vai... Sim. Agora, o que ele está fazendo ele está forçando que a gente aprenda a pensar melhor. Porque se você não fizer as perguntas certas... É isso. Né? Aí duas coisas. Eu acho que assim, como outras transições tecnológicas, o que a gente tem que pensar também é o seguinte: a gente tem que simpatizar sim com as carreiras que vão ser ou eliminadas ou reduzidas e ajudar essas pessoas na transição. Acho que esse é o papel de governo, de ONGs e de mercado privado. Bom, tem que existir esse tecido social para ajudar as pessoas. Nem todo mundo tem condição de dar o próximo passo sem uma ajuda, né? Sem chegar, Ricote, me ajuda aqui, tá? Me mostra o caminho. Isso tem que acontecer. Ainda acho que a gente está longe do perfeito, mas já vejo mais movimentos do que eu vi, por exemplo, com nuvem. Agora com IA, entendeu? Então, assim, acho que a gente está acontecendo. E o outro ponto é o seguinte: eu acho que essa revolução de IA, né, com aquela coisa da inteligência cognitiva ali para você é tão impressionante que hoje eu já uso o conceito chamado metaprompt. Não sei se você já ouviu falar. Não. Que você pega o seguinte: eu crio meu prompt, né, vou lá, discuto, vou conversando, crio meu prompt, eu já vem as primeiras respostas, aí eu começo a questionar a IA do tipo: será que eu fiz o prompt certo? E aí ele começa a me questionar, tá, mas o que você queria saber exatamente? Era isso? Como a IA, né, o modelo, aprende com vários outros questionamentos, ele começa a te dar, porque geralmente quem pergunta isso aqui também quer saber disso aqui, né? Mas você sabe que, eu sei que eu posso falar para você, vai ser você chovendo molhado, mas só para as pessoas ouvirem, né? Eu estudei muito quando começou a IA ali de onde ela veio, e o grande barato dessa generativa são duas coisas, né? É que eles criaram, primeiro é o conceito neural, né? Que você rapidamente ela conecta tudo. E o segundo, que a IA generativa nada mais é que são IAs dentro de IAs. Então eles fazem isso que você falou. Na verdade, elas estão se questionando o tempo todo. E se você está fazendo isso, você está usando ela da melhor forma. Porque é o que ela sabe fazer. Estatística, né? No final... Você simplesmente fazer uma pergunta e esperar uma resposta, você usou ela de uma forma muito básica. Você está na ponta do iceberg só, né? Você não está olhando todo o potencial de conhecimento que tem ali. Nesses modelos generalistas, assim, a capacidade de resposta que existe ali é um negócio avassalador. Só que você tem que usar. E saber o quando usar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você conheceu um pouco aqui o estúdio. Um dia eu estava aqui... Fiquei fã do modelo já. De coisas que acontecem. Estava sentado ali, vira e mexe aqui, tem músico e tal, e comecei... É legal, de vez em quando aqui eu conheço pessoas muito diferentes, até para mim é bom. E tinha um rapaz, ele era produtor musical, eles iam gravar um clipe, e a gente começou a falar sobre IA e tal, e ele comentou sobre... A gente falando isso e tal, e ele estava usando Suno, não sei se você conhece o Suno de música. E ele falou assim, eu escrevo música. E eu fiz no Suno. Aí eu perguntei, mas você que é músico, né? Ele falou, cara, é perfeito. Perfeito, já separei canal, já fiz tudo, é perfeito. Só que, em resumo, o que ele falou? Eu tenho músicas escritas antigamente para eu pegar uma música minha e fazer ela virar uma música. Aí ele me explicou o processo, demorava um tempo. Hoje eu estou fazendo em 10. Ele virou agora, além de produtor, eu sou compositor. Então eu falei assim, peraí, então você aceitou uma nova profissão que era antiga, que você não podia. Então, é a derrubada de barreira. Hoje, você derrubada de barreira. Você viu que eu posto em tudo quanto é formato, né? O que dá na telha ali que eu vou, eu não quero nem saber. Mas isso viraliza menos. Eu falei, cara, meu objetivo é o conteúdo. Passar o que você achou importante naquela hora. E às vezes até pra mim, né? Porque assim, às vezes eu escrevo mais pra clarear as ideias e jogo lá e tento ajudar as pessoas também. Mas eu acho mais importante, essa coisa da queda de barreira me impressiona muito, porque você vê, eu não sou um cara habilidoso com design, edição de vídeo, essas coisas. Eu sou da geração que Photoshop era um mistério, continua sendo para mim. Continua. Um mistério. Hoje, se eu pegar esse nosso episódio aqui, eu consigo, em 2 minutos, ter 30 cortes dele. Sim. Eu consigo pegar a foto que você vai mandar, ir lá no Nano Banana do Gemini e falar, tira esse fundo e coloca o Pão de Açúcar atrás, com um prompt sem contexto nenhum, a imagem fica perfeita. Sim. Isso é exatamente o que você está falando. O canivete suíço que a gente passa a ter na nossa mão para trabalhar a informação é um negócio impressionante. E para fechar esse ponto, só para não perder, o que eu queria para passar para as pessoas é isso. Cria a estratégia da sua vida, toma conta, pede ajuda, né? Eu vejo as pessoas, pede ajuda, não tem problema nenhum. Pega alguém que você acha que já sabe fazer, porque tem muita coisa boa. E às vezes o conceito de pedir ajuda, acho que está mudando tanto, Ricote. Óbvio que eu acho que conversar com as pessoas é muito importante, né? Pessoas que você gosta, que você confia. Mas às vezes você quer pedir ajuda para aprender alguma coisa, pede ajuda para o próprio modelo. Ou vai no YouTube. Eu vou te fazer uma pergunta. Você pede ajuda a alguém, não? Peço. Quem você tem? Mentores? O Vitor tem? Tenho vários. No trabalho, o Edu, por exemplo, que
É verdade. Sempre me acompanhou, sempre me ajudou. É um grande mentor que eu tenho. Mas acho que quanto mais eu fui ficando mais velho, mais experiente, a Gabi, que é minha noiva, ela até me zoa, né? Que ela fala que eu sou muito socrático. Que eu faço muito mais pergunta do que eu respondo. Então, às vezes Mas assim que se aprende. As pessoas vêm me perguntar alguma coisa, eu já devolvo com uma pergunta. Você não vai responder? Eu falei, não, não tem. Na verdade, a gente vamos desenvolver a conversa. Isso, na verdade, que me faltou a palavra, mas é muito correto até da sua parte, porque senão você vai estar dando só a sua opinião sem saber realmente o que ela quer, né? E eu acho que isso, e como eu nunca tive problema em questionar, né, nesse sentido, eu acho que o questionamento não deixa de ser um pedido de ajuda na forma mais fundamental, que é, cara, me dá mais um pouquinho de informação, porque eu não sei o seu contexto. Sim. Isso para mim já é um pedido de ajuda, eu faço isso todo dia, né? Óbvio que eu tenho uma intenção muito boa, que é te ajudar. Mas até tem aquela coisa do Tropa de Elite, né? Se eu te ajudar, me ajuda que eu te ajudo. Mas no final do dia, acho que é uma piadinha fora do contexto, mas assim, no final do dia, você tem que me ajudar para eu conseguir te ajudar. Então, sim, assim, sim. Por isso que eu acho que é muito tranquilo, entendeu? Inclusive de coisas, desafios no trabalho, como lá e aí vou te dar o exemplo da Equinix agora, mas posso te dar outros também, mas na Equinix a gente tem um ambiente muito, assim, tem os nossos desafios de crescimento, empresas gigantes e tudo mais, mas eu nunca tomei um não quando eu pedi ajuda. Né? Tipo, tô com dificuldade, ou preciso dessa informação, eu preciso chegar no fulano. Cara, isso em qualquer lugar do mundo, isso sempre me impressionou lá. Que vem muito do PVC, que você lembra, que era presidente do conselho, né? Que era super acessível. Isso vem muito da cultura. E é verdade, isso eu posso dizer que eu também já... E o Edu replicou isso muito bem. Né? E agora ele está replicando na América Latina toda. Então, assim, isso me deixou muito tranquilo. Eu sei que isso não é realidade em outros lugares, e provavelmente dentro da Equinix nem todo mundo vive essa experiência. Você deve ter um organismo vivo, então você tem pessoas mais travadas que não se sentem tão seguras, tem pessoas que se sentem mais seguras. Que é normal também. É normal, mas no final do dia eu tenho ao longo da minha carreira, eu comecei a ver isso com muito mais naturalidade. Quando eu era lá um engenheiro, aquela coisa do início, meio e fim, mais racional, mais lógico, menos emocional, eu era orgulhoso. Não pedi ajuda, e acho que se eu pudesse voltar atrás, escrever aquela carta pro Vitor, né, trabalhando no provedor, a primeira coisa que eu ia falar para ele, pro Vitor lá no eu não ia escrever uma carta, eu só ia falar assim, pedir ajuda, tá tudo bem. Não, mas legal, eu tô só reforçando isso, porque até como eu trabalho com esse processo de mentoria, infelizmente você ouve muito as pessoas dizendo, mas eu não preciso... E também não adianta você só olhar, é bom você ter às vezes pessoas muito altas, mas você também não acessa, então eu brinco que não é que você vai ajudar o outro, que você sabe tudo e vai ajudar, mas às vezes só em poder trocar com alguém, né, alguém que tem uma visão de fora já vai te ajudar. Eu acho que isso que você está falando para mim é fundamental, só o fato de você conseguir parar e sair do problema, e às vezes eu consigo isso, não é nem numa conversa, sabe que funciona muito bem para mim, para oxigenar a cabeça. Às vezes eu paro e vou ler um livro. Sim, isso é importante. Isso pra mim me dá, mas o cérebro ele precisa de tempo, né? E aí agora eu tô lendo uma que é meio biografia do fundador da NVIDIA, né? Que a história é sensacional. Eu fiquei lendo até de madrugada ontem. Assim, eu gosto disso, né, de pegar um livro, às vezes não tem nada a ver com o que eu tô fazendo. Esse, no caso, tem porque eu tô vivendo esse mundo. Mas eu pego outros livros sobre comunicação, liderança. Você já leu sobre psicologia positiva, do Seligman? É fantástico, porque ele fala muito isso, sobre como o nosso cérebro está o tempo todo com positivo e alguém tentando sabotar, né? Quando você entende isso. E aí ele dá algumas saídas como essa, né? Pô, para e olha, ouve o barulho. Uma vez eu fiz um teste ali na Praia de Botafogo com a galera que eu gerenciava, a gente ficou olhando e a gente descobriu que tem um horário em cima da Praia de Botafogo que passa uma revoada de passo, todo dia legal, passa. Eu não sabia. Ninguém sabe, mas a gente ficou parado. Depois do almoço. Era ali mesmo, que era no 300. Eu tava no... A gente tá no 8º andar lá. Não, desculpe, eu tava na Argentina. Tá do lado. Tá. Fica bem de frente. Todo dia a gente parava e falava, cara, eles estão aqui todo dia. A gente ficava ali 15 minutos, parecia dois malucos falando sobre, tentando entender o que estava acontecendo. Mas desculpa, te cortei. Não, é isso. Eu acho que é sobre isso. O livro também me ajuda e cada um vai encontrar o seu caminho. Não estou falando que o livro vai funcionar para todo mundo. Às vezes conhecimento está aí para todo mundo. Tomar um café, ver um vídeo, assistir uma aula, ouvir uma música, né, ver uma foto da família. Às vezes até você entrar num processo de introspecção para permitir que sua cabeça... Vai para uma sala de reunião, se isola, vê uma foto do filho, da filha, da família, do cachorro. Cada um tem o seu gatilho. Né? Mas o mais importante é o que você falou ali. É você identificar, tipo, tá na hora de fazer isso. Né? Na hora de eu dar aquela... eu preciso, afastada, né? Preciso. Isso, cara, esse é difícil. Vitor, cara, tá muito bom, mas a gente precisa terminar. Eu vou pedir, então, eu vou voltar agora lá no início para... uma mensagem final que você poderia deixar aí para... Você começou, quer dizer, já falamos sobre como você arquitetou, né, a sua base,
Você começou numa empresa pequena e hoje está numa grande empresa, né? O que você diria para esse empresário que está querendo escalar um negócio, que é uma outra situação que eu vejo muito, o cara chega num limite, né? Esse empresário que está olhando a empresa dele, será que eu consigo escalar? Será que eu fico Cara, eu acho que a gente volta no não tema treinamos central. não, né? Mas mas eu acho que a gente volta no tema central, porque assim, você não escala um negócio sem pessoas. Né? Sem pessoas que você confia, as pessoas são imperfeitas por natureza. Eu sou, você é, todo mundo é. E acho que o mais importante é você aceitar isso e saber trabalhar com cada um. Né? Isso, para mim, eu acho que foi o mais fundamental. Assim, a gente tem um exemplo. Eu sempre volto na Equinix, que a Equinix foi a jornada da minha vida profissional. Né? Por mais que eu tenha vivido diferentes versões da Equinix, eu devo muita coisa à minha jornada na Equinix. Eu acho que lá a gente tem isso, né? A gente tem essa coisa, como a gente é líder de mercado, a gente formou muito talento que a Equinix aproveitou, mas a gente forma num ritmo maior do que a gente consegue absorver. E o mercado também absorve muita gente. E o que me dá muito orgulho é ver tantos casos que a gente tem de sucesso dentro da Equinix, quanto os casos de sucesso que foram para o mercado e também estão indo muito bem. E eu acho que isso não seria possível se a gente não valorizasse isso. Com os erros e acertos, né? Mas assim, no final do dia, escalar negócio tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com processo, mas tem muito a ver com pessoas. Com pessoas também. E as pessoas é que vão fazer a tecnologia e os processos funcionarem. Né? Então, assim, a base é as pessoas, e eu volto naqueles pilares que a gente falou no início, sem clareza, sem compaixão e sem a exigência, né? Que o pessoal fala muito em disciplina, mas aí a gente juntou tudo ali na exigência, você não vai ter um ambiente de alto desempenho, né? Ou pelo menos um ambiente que mire o alto desempenho. Por isso eu acho que eu podia falar aqui sobre como captar dinheiro, como investir melhor, mas no final do dia é tudo pessoa, cara. É isso aí. Tem jeito. Muito bem, vamos embora então? Vamos embora. Tomar um café? É isso aí, vamos tomar. Até vou fazer vocês estão notando que ele tem um copo e a xícara, porque ele encheu de café a xícara. E a água aqui, balanceando o pH. E o pior é que eu não tomo café. Né? Não? Sorte é sua, cara. Nossa. Vitor, super obrigado, muita gratidão. Bom te ver de novo. Porra, tá? Cara, muito bom te ver. Muito bom. E espero realmente que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, pode colocar pergunta, tenho certeza, ele é super acessível também. Me manda mensagem no LinkedIn, a única rede social que eu uso é o LinkedIn, mas assim, às vezes eu demoro a responder, porque eu recebo muita mensagem lá, mas eu sempre respondo. Então, se quiserem trocar ideia, só mandar mensagem lá, eu respondo. Victor Arnaldi, né? Arnaldi, conhecido como Arnaldo também. Arnaldo também. Manda para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir, para aquele chefe que está precisando ouvir um pouco desse papo, para aquele teu amigo que está empreendendo, que está com medo. Aproveita, manda sem querer pelo WhatsApp. Você não gosta dele, mas... De leve, né? De leve, que ele vai gostar. Tá bom? Obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal.